É bom estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Isso é um baú. Isso é um baú. Tem que ajeitar aqui um pouquinho que está caindo, Levi, por favor. Tem como ajeitar aqui? Isso. Foi? Vem aqui. Está caindo. Ele fica arriando. Pronto. Enquanto isso, a gente vai falando. Bem, isso aqui. Tem como baixar um pouquinho para a minha altura? Pronto, vai. Tá ótimo assim. Pronto? Amém? Enquanto eles distribuem, este baú existe na casa de todos nós. O que ele é? O baú de quê? Das feridas da família. Este baú está em todas as nossas casas. Às vezes a gente acha que não. Vamos descobrir quais são essas feridas? Quero convidar aqui, desse lado, 3 pessoas para vir aqui. E eu quero que você venha, você abra o baú e tire um papelzinho desse baú. E esconda. Pegue e leve para você. Mais uma pessoa desse lado. Eu levo para minha banca. Leve para a sua banquinha. Mais uma pessoa. Mais uma. Mais uma pessoa. Muito bem, Levi. 4 daqui, bem rapidinho, vamos. Pegar de longe. Pegou? 3 desse outro, por favor. Bem rapidinho. Só veio um, faltam mais 2. Aí, muito bem, Tassi. E ali, Raquel também. Pronto. Vamos recolher o nosso baú um pouquinho. E nós encontramos
Baú das feridas da nossa família. Gostaria que quem pegou aqui desse lado, um de cada vez, levante o seu papel, fique de pé e leia. Ressentimento, mentira, preferência, orgulho, oi? Culpa, mágoa, comparação, abandono, ciúme, silêncio. Nenhuma dessas palavras que nós vemos aqui, ela parece muito grande quando ela está sozinha, não é verdade? O ciúme, ele parece muito pequeno. A comparação parece algo comum. O silêncio, ele pode até parecer uma forma de evitar um conflito. A mágoa pode parecer apenas um sentimento passageiro. Mas dentro de uma família, quando essas coisas não são tratadas, elas deixam de ser apenas palavras e elas passam a moldar as conversas, a mudar os relacionamentos e criar distâncias invisíveis dentro da nossa casa. É importante nós percebermos que essas palavras, alguns desses sentimentos que nós vimos aqui, eles podem estar presentes dentro da nossa própria casa. E muitas vezes nós ignoramos. A pergunta que nós devemos fazer não é: existe alguma ferida na minha família? Toda casa nós sabemos que em algum momento existem dores, não é? Existem diferenças, divergências. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que estamos fazendo com essas feridas que existem dentro da minha casa? Nós estamos escondendo essas feridas, nós estamos alimentando-as ou entregando-as a Deus para que Ele transforme cada uma delas. A Bíblia, ela nos mostra que Deus, Ele trabalha não apenas com famílias perfeitas. Deus gosta de trabalhar também com famílias imperfeitas. E Deus, ele entra justamente em histórias quebradas para mostrar que a sua graça é maior do que o pecado, maior que os erros e maior do que o passado. E uma das histórias mais impressionantes sobre isso, ela não começa em um templo, ela não começa num palácio, ela começa exatamente dentro de uma casa. Quando o pastor mandou para mim o convite, a fotozinha, né? Dizendo que eu iria conversar sobre perdão e reconciliação no lar à luz da vida de José. Quando eu vi, eu disse: amor, coloca outra pessoa, eu não vou, não. Ele disse: não posso fazer nada, já está lá. Eu disse: mas amor, por favor. Ele disse: não dá. E aí eu disse: Senhor, e veio tantas coisas na minha cabeça, tantos versículos, tantos textos na Bíblia que falam sobre perdão. Mas aí o meu coração, ele arde muito com um personagem chamado José. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler alguns versículos, e se você quiser manter sua Bíblia aberta em Gênesis, pode ficar à vontade. Gênesis capítulo 45, versículo de 1 a 5. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. No capítulo 50
de Gênesis, nos versículos 15 em diante. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A história de José, ela não começa lá no palácio de Faraó. Ela começa dentro de uma casa marcada por conflitos. Antes de José ser vendido como escravo, ele já vivia em uma família ferida por favoritismo, comparação, inveja, rivalidade entre irmãos, mentira, culpa, medo e ressentimento. A gente, na história, você for ler a história de José, você vai ver que Jacó, ele amava José de uma maneira destacada, de uma maneira preferencial. E os irmãos de José, eles perceberam isso. E o resultado foi que passaram a odiá-lo. E a Bíblia diz que eles não conseguiam mais falar com José pacificamente. Isso torna a história de José profundamente atual para nós. Muitas vezes nós imaginamos que famílias se quebram apenas por causa de grandes tragédias. Mas, na prática, muitas rupturas, elas começam com pequenas feridas acumuladas no dia a dia. Uma palavra dura que nunca foi tratada, uma preferência explícita, uma ausência prolongada, uma comparação entre os filhos, um silêncio que nunca foi quebrado, um pedido de perdão que nunca foi feito. E as feridas, elas vão se acumulando. A casa, ela vai se enchendo de mágoas, até que as pessoas que deveriam se amar, elas passam a conviver como estranhas dentro do próprio lar. Antes que José fosse lançado no poço pelos irmãos, algo já havia sido sendo lançada dentro daquela casa. A semente da comparação, da preferência e da rivalidade. A venda de José não foi um ato isolado. Foi o resultado de uma família adoecida por sentimentos não tratados, não resolvidos, não solucionados. O ódio que apareceu no campo foi alimentado aonde? Dentro de casa. A ruptura que se tornou pública, ela já existia nos afetos mal distribuídos dentro do lar, nas conversas quebradas e na incapacidade que aquele lar tinha de se falar em paz. A grande mensagem da vida de José é que Deus, ele não ignora as feridas do lar. Pelo contrário, Deus, ele entra na história não para aprovar o pecado, mas para redimir aquilo que foi quebrado pelo pecado. Na casa de Jacó, hoje, nós vamos ver que o amor, ele adoece quando se transforma em comparação. Que a culpa, quando escondida, ela não cura, apenas ela envelhece dentro da alma. Vamos ver também que o perdão, ele nasce quando Deus se torna maior que a ofensa. E que a reconciliação exige aproximação, conversa e cuidado contínuo. E que uma família restaurada pode ser um instrumento de Deus para a preservação de vidas. Amém?
A história de José, ela também nos ensina que a última palavra sobre a nossa casa, ela não precisa ser comparação, não precisa ser ciúme, mágoa, abandono, mentira, silêncio, ressentimento, culpa, distância. Pelo contrário, a última palavra na nossa casa, pela graça de Deus, pode ser perdão, pode ser cura, pode ser acolhimento, pode ser cuidado, pode ser reconciliação, pode ser recomeço. O primeiro ponto do nosso estudo hoje nos vai mostrar que a casa de Jacó era um lar doente, porque o amor havia sido transformado em comparação. A história de José ensina que muitas feridas familiares nascem quando alguém se sente diminuído dentro do próprio lar. Nem sempre a dor começa com uma grande agressão. Às vezes ela surge quando um filho percebe que outro recebe mais atenção, que o outro é mais preferido, que o outro recebe mais cuidado, que o outro recebe mais amor. Quando o irmão sente que nunca é celebrado, por mais que ele faça, ainda não é o suficiente, e nunca é o suficiente. Também quando um cônjuge se sente invisível dentro do próprio lar. Ou quando alguém passa a acreditar que precisa competir para ser notado, para ser ouvido, para ser amado. Dentro de casa, essas dores, elas podem crescer silenciosamente. Uma palavra não tratada, uma preferência repetida, uma comparação constante ou uma ausência prolongada pode abrir feridas profundas no coração de alguém. E o lar, que deveria ser um lugar de acolhimento, ele passa a ser um ambiente de disputa emocional constantemente. Na casa de Jacó, essa ferida tornou-se evidente. José era amado, como nós já falamos, de maneira destacada pelo seu pai. E essa preferência ela não ficou escondida. Parece que Jacó, ele tinha o prazer de mostrar a sua preferência por José. E a túnica que José recebeu se tornou um sinal visível dessa distinção. Para José, talvez aquela túnica fosse apenas uma demonstração, uma expressão do carinho, do amor paterno. Mas para seus irmãos, aquela túnica comunicava uma mensagem muito dolorosa. Ele é mais amado do que nós. Assim, o que deveria ser um ambiente de proteção transformou-se em um espaço de comparação, de rivalidade, de ressentimento. Porque a túnica de José não era apenas uma peça de roupa. Aquela túnica era um símbolo emocional dentro daquela família. Cada vez que os irmãos de José olhavam para aquela túnica, eles enxergavam a dor de se sentirem colocados em segundo plano, de não serem amados, de não serem preteridos pelo Pai. Isso não justifica o pecado que eles cometeram, mas mostra como uma casa ela pode adoecer quando o amor não é demonstrado com sabedoria, com equilíbrio, com sensibilidade. O amor dentro do lar, ele precisa ser verdadeiro, mas também ele precisa ser percebido como cuidado, como presença, como acolhimento, como escuta, como valorização. Não basta amar de modo geral. Não basta você dizer, eu amo todos os meus filhos iguais. É necessário comunicar esse amor de forma justa, de forma cuidadosa, de forma constante. Muitas pessoas carregam marcas profundas, não porque elas não foram amadas, mas porque elas nunca se sentiram reconhecidas ou valorizadas. E essas marcas, elas são levadas para toda a vida quando não são tratadas. Quando uma criança ela cresce sendo comparada
com o outro, comparada com um primo, comparada com um coleguinha, algo se quebra dentro dela. Ela pode passar a medir o seu valor pelo desempenho, pela aprovação ou pela capacidade de superar os outros. Quando um filho sente que nunca alcança o padrão esperado pelos pais para ele, seu coração pode se encher de frustração. Ele nunca é suficiente. Quando um cônjuge percebe que as suas dores, os seus esforços e as suas necessidades não são consideradas, a convivência perde a ternura. E essa convivência começa a se desgastar. A comparação, ela fere, porque ela transforma relacionamento em competição. A preferência separa. A falta de escuta endurece. E palavras antigas podem continuar ecoando no coração durante muitos e muitos anos. Dentro de casa, ninguém deveria precisar disputar amor. A família, ela não foi criada para ser um campo onde uns vencem e outros perdem. Mas ela foi criada por Deus para ser um lugar onde cada pessoa é reconhecida, é acolhida, é valorizada em sua singularidade, ou seja, do jeitinho que ela é. José, ele tinha dons, ele tinha sonhos, ele tinha propósitos. Mas os irmãos de José também. Eles tinham a história deles, eles tinham valor, eles tinham dignidade. O problema não estava em Jacó amar José, mas em permitir que esse amor fosse percebido como rejeição pelos seus outros filhos. Quando o amor por um se torna motivo de dor para os outros, a casa deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser um lugar de disputa, de contenda. Uma família que deseja ser curada, ela precisa examinar-se com humildade diante de Deus. Os pais precisam avaliar se os seus elogios a um filho não têm ainda que, sem intenção, diminuído o outro filho. Irmãos precisam perceber se vivem competindo por afeto, por razão, por aprovação. E os casais precisam refletir se o seu cônjuge tem se sentido acolhido, se ele tem se sentido honrado, se ele tem se sentido ouvido e valorizado. A restauração, ela começa quando a família deixa de negar as suas próprias feridas e ela permite que Deus trate a raiz do problema. O Evangelho nos ensina que o valor de uma pessoa não está em ser preferida pelos homens, mas em ser amada por Deus. Quando essa verdade governa o lar, a comparação, ela perde força, a competição diminui e a casa volta a ser um lugar de acolhimento. Eu me lembrei agora que quando os meus filhos eram pequenos, eles disputavam. Mãe, a senhora ama quem mais? Zafinho ou eu? Mãe, a senhora ama quem mais? Calebinho ou eu? Eu dizia, eu amo mais a Jesus, porque foi Jesus quem me deu vocês dois. E eles cresceram aprendendo isso, que o amor tem que ser igual, o cuidado tem que ser igual. Nós não podemos permitir que esse sentimento, essa ferida, surja dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Irmãos, causa tanta dor, causa tanto sofrimento. Eu digo isso porque o causou no meu coração. E para Jesus sarar as feridas, foram muitos anos, foram muitas lágrimas. E parecia que a ferida nunca seria tratada, nunca seria curada. Algumas perguntas para a gente refletir. Em que momento eu contribuí para ferir alguém dentro da minha própria casa?
Eu gostaria que você refletisse nessas perguntas. Em algum momento, eu fiz alguém se sentir menos importante? O meu filho, a minha filha, o meu cônjuge? O amor que eu digo sentir tem sido percebido como cuidado, como presença e justiça? Não podemos esquecer que quando o amor é transformado em comparação, a casa adoece. Mas quando a graça de Deus governa o nosso lar, cada pessoa volta a ser vista como preciosa diante do Senhor. Amém? A segunda coisa que havia na casa de Jacó era a culpa escondida. E a culpa escondida, ela não cura, ela apenas envelhece dentro da nossa alma. A culpa, ela pode ser escondida, mas ela não desaparece. Os irmãos de José, eles tentaram sepultar o passado, mas o passado não estava morto, estava ali, dentro do coração deles. E anos depois, quando eles se viram em situação de aperto no Egito, a memória da culpa voltou com toda a força. Vamos ver aí, capítulo 42, versículo 21, o que eles disseram. 42, 21. Então disseram uns aos outros. Esse aqui foi o momento, depois que eles já tinham passado 3 dias na prisão, que José os havia colocado, e mandou soltá-los. E José disse, traz eles para cá, quero falar com eles de novo. E eles disseram, versículo 21, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Eles não se lembravam apenas do ato externo de vender José. Eles se lembraram também da angústia que José sentiu naquele momento, quando eles o jogaram no poço, quando eles o tiraram do poço e os venderam aos ismaelitas. Eles lembraram que José rogava, pedia, suplicava, implorava. Eles lembraram que ouviram e que viram o sofrimento de José. E mesmo assim, endureceram seu coração. Isso nos mostra que a culpa, ela tem consciência, ela tem memória. A culpa tem memória. A consciência, ela pode ficar calada por muito tempo, mas ela não fica curada apenas pela passagem dos anos. Não adianta. A culpa não tratada, ela prende a alma ao passado. Os irmãos de José seguiram a vida. Eles formaram famílias, eles envelheceram, mas eles ainda carregavam o peso daquilo que eles fizeram com José. Eles estavam distantes do que havia acontecido, mas não estavam livres daquilo que eles fizeram. Hernandes Dias Lopes, ele resume esse drama dizendo que a culpa é o carrasco da consciência. Muitas pessoas, elas vivem irritadas, defensivas, fechadas, agressivas, não porque esqueceram o que fizeram, mas porque ainda não trataram sua culpa diante de Deus e diante daqueles que elas feriram. No lar, a culpa escondida, ela aparece quando alguém evita determinado assunto. Quando alguém reage com raiva sempre que o passado é mencionado, ou na defensiva, e às vezes se faz até de vítima. Ou quando ela tenta justificar o injustificável. Eu acho que eu estou falando algo aqui que todos vocês já passaram, né? Ou talvez estejam passando. A culpa aparece quando há vergonha, mas não há confissão. Quando há remorso, mas não há arrependimento. Quando há tristeza, mas não há mudança. A cura familiar, ela exige verdade. Não existe reconciliação madura construída sobre negação. Dizer, isso já passou, isso já foi, nem sempre significa que aquilo foi resolvido. Às vezes, o tempo apenas coloca, né, para baixo, a poeira para baixo do tapete.
mas a ferida, ela ainda está ali. Ela ainda está aberta. Muitos lares, eles não se reconciliam porque ninguém tem coragem de dizer: eu errei. Eu feri você. Eu preciso lhe pedir perdão. Muitos preferem o silêncio, a fuga, a justificativa. Mas a culpa escondida, ela continua trabalhando ali dentro, criando medo, criando frieza, criando distanciamento emocional. Uma frase curadora dentro do lar não é desculpe qualquer coisa. Não. Essa frase, ela é genérica demais para ser dita dentro do lar. Uma confissão madura, ela diz: eu errei quando falei daquela forma com você. Eu fui injusto quando comparei você com fulano. Eu reconheço que a minha atitude feriu a sua alma. Isso é reconhecimento maduro de culpa. O arrependimento verdadeiro, ele não é apenas sentir tristeza pelo passado. Arrependimento verdadeiro é concordar com Deus sobre o pecado, abandonar as desculpas e assumir as suas responsabilidades. A responsabilidade daquilo que você fez. Precisa ser assumido diante do outro. A diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele sofre pelas consequências. O arrependimento, ele se quebranta diante de Deus. Ele confessa o pecado e ele busca uma mudança concreta. E nós vamos ver isso lá com Judá, no capítulo 44. Dentro da família, isso é essencial. Porque não basta simplesmente a gente dizer, eu fiquei triste com tudo que eu fiz com você. É preciso reconhecer, eu pequei contra você. Eu assumo minha responsabilidade. É preciso dizer isso. A mudança de Judá, em Gênesis 44, no versículo 18 e no versículo 33. Então Judá se aproximou de José e disse: ah, Senhor meu, aqui é quando José disse que Benjamim era para ficar como escravo de José lá no palácio. Ele ainda não havia se identificado. E Judá chegou para tomar a defesa de Benjamim. E disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. E aí, nos versículos seguintes, ele vem mostrando a sua defesa diante de José. E no versículo 33, ele diz: agora, pois, fique teu servo, ou seja, eu fique em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos para a casa do meu pai. Ou seja, José disse assim: olha, o meu copo foi encontrado dentro do saco de Benjamim, e ele tem que ficar como meu escravo. E Judá levantou-se e disse: não, por favor, me escute. Nós vemos aqui um Judá totalmente transformado. Esse Judá aqui não é o mesmo homem que participou da venda de José. Não é aquele homem que ajudou a entregar o irmão. Nós vemos Judá aqui se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim como escravo no Egito. O mesmo homem que antes participou de uma atitude egoísta, agora ele demonstra disposição de sacrifício. Isso mostra arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele produz frutos, ele produz mudança de atitude. Ele não fica apenas em palavras, ele aparece em atitudes concretas. No lar, o arrependimento amadurecido precisa ser visível. Quem feriu com palavras precisa aprender a falar com mansidão. Quem foi ausente no lar precisa demonstrar presença. Quem humilhou precisa aprender a honrar. E quem comparou precisa aprender a valorizar. O tempo, ele não cura aquilo que não foi tratado diante de Deus. A culpa, ela pode ficar silenciosa por anos, mas ela volta
cedo ou tarde, em forma de medo, de defesa, de agressividade, de desconfiança, de vergonha. Por isso, a cura ela começa quando a pessoa para de fugir, deixa de se justificar e se coloca humildemente diante de Deus. A confissão, ela não é humilhação destrutiva, ela é caminho de libertação. Quando alguém reconhece o seu pecado com sinceridade, a graça de Deus começa a entrar onde antes havia culpa escondida. Vamos refletir? O que eu fiz? Quem eu feri? O que eu fiz contra você ou contra alguém? Quem eu feri? Que fruto de arrependimento eu preciso demonstrar para com aquela pessoa? Não esqueça que a culpa escondida, ela aprisiona. Mas a confissão humilde, ela abre as portas para a graça de Deus entrar. Amém? Vamos continuar? A terceira coisa que nós vemos na casa de Jacó é que o perdão, ele nasce quando Deus se torna maior que a ofensa. No capítulo 45, no versículo 4, a gente vai ver, começa no versículo 3. Versículo 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó. Versículo 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José, ele se revela aos seus irmãos, mas ele não nega o mal que sofreu pelos irmãos. Ele não suaviza o pecado deles. Ele diz, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. E essa frase, ela é direta, ela é verdadeira, ela é dolorosa, ela é confrontadora. José, ele não finge que nada aconteceu. Não, está tudo bem, já se passaram muitos anos. Não. José, ele não romantiza a traição dos irmãos. Ele não trata a injustiça como algo normal. O perdão bíblico, ele não começa com negação, ele começa com a verdade. E José, ele chama o pecado pelo nome. Ele reconhece que foi vendido, traído, afastado da sua família e profundamente ferido pelos seus irmãos. Porém, mesmo reconhecendo a gravidade da ofensa que sofreu, eu acho isso lindo na vida de José. Ele não permite que aquela ferida governe a sua alma. Perdoar não é dizer, não foi nada, está tudo bem, já passou. Perdoar é dizer, foi grave. Foi doloroso o que você fez. Foi injusto o que você fez comigo. Mas eu entrego essa causa nas mãos de Deus. Amém? Logo depois de confrontar os irmãos com a verdade, José, ele interpreta a sua história pela lente da providência divina. Versículo 5, o finalzinho, ele diz assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. José, ele enxerga a sua história pela ótica de Deus. Ele não está dizendo que o que os irmãos fizeram foi o bem. Não. Ele disse que o que vocês fizeram foi errado. Mas ele consegue enxergar que Deus, ele foi soberano sobre a sua história. Uma história marcada por traição, por abandono e sofrimento. E essa visão muda tudo na vida de José. Enquanto ele olhasse apenas para o que os irmãos fizeram, ele iria viver preso a uma vida de amargura. Mas quando ele enxerga Deus acima da ofensa, José encontra liberdade para perdoar os seus irmãos. Porque o perdão, ele não diminui a ofensa, ele engrandece Deus. Nós vemos isso
No capítulo 50 que nós lemos, quando José declara no versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Os irmãos tiveram uma intenção má. Deus não foi o autor do pecado deles, mas Deus foi soberano sobre a história de José, conduzindo até mesmo os acontecimentos dolorosos da sua vida para preservar muitas vidas e cumprir o seu propósito. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de perdoar, porque elas pensam que perdoar é diminuir a gravidade da ofensa. E José, ele mostra o contrário. Ele reconhece o mal, mas ele entrega a causa ao Deus justo, ao Deus santo, ao Deus soberano. Perdoar é cancelar a dívida no coração. É deixar de cobrar com as próprias mãos aquilo que entregamos a Deus. É libertar a ofensa da nossa vingança, é libertar o ofensor da nossa vingança e libertar a nós mesmos da prisão de amargura. Às vezes a gente pensa que perdoando aquele que nos ofendeu, a gente está fazendo bem somente a ele. Não, estamos fazendo bem a nós mesmos também. Há pessoas que dizem, eu não consigo perdoar porque eu ainda me lembro. Lembrar não significa que o perdão não aconteceu. Você pode lembrar daquela ofensa. O problema não é a memória existir. O problema é a memória continuar mandando no seu coração. Esse é o problema. O problema é você deixar aquela ferida, aquela raiz de amargura mandando no seu coração. Perdoar é deixar de usar a ferida como arma. É não trazer o erro do outro para toda discussão. É abandonar o prazer secreto de ver o outro pagando por aquilo que ele fez. Isso é perdoar. E dentro do lar, o perdão, ele precisa ser ensinado com equilíbrio. Agora, precisamos entender uma coisa, que perdoar não significa que a confiança ela é restaurada imediatamente. De forma nenhuma. O perdão ele pode ser concedido em obediência a Deus. Mas a confiança, ela precisa ser reconstruída com verdade, com tempo, com frutos, com mudanças. José perdoou seus irmãos, mas ele também observou o processo de transformação na vida deles. A reconciliação verdadeira, ela precisa de graça, mas também de verdade. Ela precisa de perdão, de misericórdia, mas também de mudança. Precisa de perdão, mas também de frutos dignos de arrependimento. Porque se você pede perdão e não demonstra arrependimento verdadeiro, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas reações, não houve arrependimento. Você pode entregar nessa noite uma dor ao Senhor Jesus. Eu não sei quantos de vocês aqui talvez tenham se sentido rejeitados alguma vez. Talvez alguma mágoa no seu coração por uma palavra dura. Talvez a lembrança de uma ausência. Talvez uma traição, uma injustiça, uma comparação que marcou a sua alma. Mas nessa noite você pode orar e entregar essa dor ao Senhor Jesus. A dor de ter sido rejeitado, a dor daquela mágoa, né, a mágoa daquela palavra que feriu, que doeu profundamente, a vontade de se vingar, o direito de usar o passado como arma. Nós podemos entregar ao Senhor nessa noite. Agora, uma coisa muito importante, nós não podemos esquecer que perdoar é uma decisão diante de Deus. Perdoar é você dizer, eu não vou mais usar essa ferida como arma. Perdoar é você dizer, eu não vou mais trazer esse erro em toda discussão. Perdoar é você dizer, eu não vou ocupar o lugar de Deus como juiz final. Perdoar é dizer, eu escolho obedecer ao Senhor, mesmo enquanto Ele ainda cura minhas emoções, mesmo enquanto Ele ainda cura as feridas no meu coração. Quem vê Deus acima da ferida, deixa de ser refém da sua própria dor. Amém?
Quarta coisa, estamos chegando pertinho do final, é a reconciliação. Ela exige aproximação, conversa e cuidado contínuo. A reconciliação, ela começa com verdade e aproximação. E Gênesis 45 nos mostra isso. Mostra que o perdão de José não ficou apenas no campo das palavras. José agiu. Ele não apenas declarou perdão. Ele se aproximou dos seus irmãos. Ele chorou, ele chamou os seus irmãos para perto, ele os beijou, ele os abraçou e depois os seus irmãos falaram com ele. E aí a gente vê uma progressão. Lágrimas, verdade, aproximação, abraço, diálogo, reconciliação. Reconciliação verdadeira restaura a possibilidade de conversa onde antes havia medo, havia culpa, havia silêncio. Reconciliação não é apenas emoção, é restauração da convivência. Muitas famílias dizem que perdoaram, mas elas continuam distantes, frias e armadas. Às vezes, surge aquela emoção no culto, no momento de conversa, no encontro, mas não existe mudança prática. A mudança prática não acontece dentro de casa. E José nos ensina que a reconciliação ela precisa descer da emoção para a rotina. A reconciliação precisa chegar à nossa mesa, às nossas palavras diárias, ao modo de tratar o outro, de ouvir, de responder e de cuidar do outro. Reconciliação é presença de graça e não apenas ausência de vingança. Em Gênesis 50, os irmãos de José, eles temem José. Eles acham que depois que o pai morre, eles pronto, agora José ele vai se vingar de tudo aquilo que a gente faz. E aí a gente vê que José, ele reafirma o seu perdão. E ele promete cuidado. Versículo 21, ele diz, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. E o texto diz que José lhes falou ao coração. José, ele apenas não decidiu não se vingar, ele decidiu cuidar dos seus irmãos, ele decidiu acolher. A reconciliação bíblica, ela não é apenas deixar de punir o outro, ela é permitir que a graça de Deus se manifeste em atitudes concretas de bondade, de consolo, de compromisso. A reconciliação exige atitudes concretas dentro do lar. Ela precisa ser demonstrada na prática. Um pai que pede perdão a um filho, ele precisa aprender a estar presente na vida daquele filho. Uma mãe que reconhece as suas faltas, as suas falhas, ela precisa aprender a cuidar da forma como ela fala com seus filhos. Um casal que se reconcilia, ele precisa reconstruir uma confiança com transparência, com respeito, com compromisso. Irmãos que se perdoam precisam abandonar a competição e aprender a celebrar a vitória um do outro. Porque famílias reconciliadas, elas precisam abandonar a linguagem da acusação e reaprender a linguagem da bênção. Reconciliação, ela não é paz artificial. A gente vê que algumas famílias, elas vivem debaixo de uma paz aparente. Ninguém briga. Já ouviu a questão, na nossa casa, ninguém briga, mas também ninguém conversa. Ninguém grita. Ninguém grita com ninguém, mas todos estão distantes uns dos outros. Ninguém discute, mas ninguém se aproxima. Na história de José, a reconciliação não aconteceu porque todos fingiram que nada havia acontecido. Houve verdade, mas também houve graça. José, ele não usou a verdade para esmagar os seus irmãos. Ele não usou a dor para se vingar. Porque a reconciliação verdadeira não é dizer está tudo bem, quando o coração ainda está fechado, ainda está ferido, ainda está desconfiado. A reconciliação é permitir que Deus trate a verdade com amor, cure a memória ferida e produza atitudes novas dentro do lar. Não é varrer a dor para debaixo do tapete. É permitir que Deus transforme a verdade em cura, o perdão em caminho e a graça em novos frutos dignos de arrependimento verdadeiro.
existem 3 frases simples, mas profundas, que nós devemos sempre praticar em casa. A primeira: eu reconheço que errei quando fiz isso ou aquilo. Eu sinto muito por ter ferido você, me perdoe. Com a ajuda de Deus, eu quero mudar nessa área da minha vida. E essas frases, elas não resolvem tudo automaticamente, mas elas podem abrir uma porta importante. Elas ajudam as famílias a saírem da acusação e entrar no caminho da humildade. Reconciliação verdadeira não é apenas voltar a falar com o outro, é aprender pela graça de Deus a cuidar de novo e a acolher o outro outra vez. E o último ponto que nós vemos na família de Jacó é que a família restaurada, ela se torna instrumento de preservação de vida. A história de José, ela não termina apenas com ele e seus irmãos fazendo as pazes. A reconciliação daquela família não foi somente um alívio emocional depois de anos e anos de culpa, de medo, de distância. Deus estava fazendo algo maior na vida daquela família. Enquanto os irmãos de José viam a vergonha do passado, e José poderia olhar apenas para a dor que sofreu, o Senhor estava conduzindo a história para preservar vidas, sustentar uma família inteira e manter uma linhagem viva. Gênesis 50, 20, nós já lemos, quando José diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando Deus ele cura uma família, Ele não está apenas resolvendo conflitos internos, Ele está levantando testemunhos vivos. Uma casa restaurada, ela se torna um sinal vivo de que a graça de Deus é maior do que toda mágoa. É mais profunda do que a culpa e é mais poderosa do que o passado. Uma família reconciliada, ela prega aos outros sem precisar subir ao púlpito. Ela anuncia pela vida que o perdão é possível, que o orgulho pode ser quebrado, que a culpa pode ser confessada e que relações feridas podem encontrar um novo caminho em Deus. Crianças que veem adultos pedindo perdão, elas aprendem o caminho da humildade. Filhos que veem pais reconhecendo erros, eles aprendem que a autoridade não é perfeição, mas é responsabilidade diante de Deus. Jovens que presenciam reconciliação dentro de casa, entendem que o amor verdadeiro não é ausência de conflito, mas compromisso com a graça, com a verdade, com a permanência. Uma família restaurada, ela não transmite apenas palavras, ela transmite caminho de vida. Deus, ele trabalha com famílias feridas. A família de Jacó era marcada por muitas emoções. Havia favoritismo, rivalidade, mentira, medo, distância. Mas mesmo assim, Deus, ele não desistiu daquela casa. Deus, ele não trabalha apenas com famílias organizadas, equilibradas e sem marcas. Ele também trabalha com famílias feridas, famílias cansadas, fragmentadas e cheias de histórias difíceis. Quando essas famílias se rendem à sua graça. Porém, tem um detalhe. Uma família restaurada, ela precisa cultivar, construir uma nova cultura dentro de casa. A reconciliação precisa se transformar em uma nova cultura. Ou seja, Deus ele não deseja apenas um momento de paz, Ele deseja transformar um ambiente de graça. Isso significa que dentro de casa, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Palavras mais brandas, confissão sincera, escuta amorosa. A casa precisa voltar a ser um lugar de mesa, de partilha, de gratidão, sem o celular na mão, sem o tablet na mão, sem a TV ligada. Uma família restaurada, ela aprende a ouvir sem interromper. Ela aprende a corrigir o outro sem humilhar. Ela aprende a discordar sem ferir. E lembrar que o outro não é inimigo, mas é alguém que Deus colocou dentro da nossa história para ser amado,
para ser respeitado, para ser valorizado, para ser acolhido. Cristo, ele precisa ser lembrado não apenas na igreja ou nos momentos devocionais, mas também nas nossas reações diárias. Ele deve governar a maneira como o marido fala com a esposa, como a esposa responde ao marido, como os pais tratam os filhos e como os filhos honram os pais, e como os irmãos lidam com suas diferenças. Deus precisa estar presente dentro do nosso lar. Uma família restaurada, irmãos, não é uma família sem conflitos. É uma família que aprendeu a levar os seus conflitos para debaixo do senhorio de Cristo. Isso é uma família restaurada. No livrinho, no caderninho de notas, você vai ver, na página atrás do ponto 5, que existe um pequeno um pequeno pacto, bem prático, que você pode fazer na sua casa. Você pode dizer: Senhor, transforma nossa casa em lugar de perdão, cura e recomeço. Você pode fazer esse pacto em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, e dizer: em nossa casa não usaremos o passado como arma. Em nossa casa pediremos perdão sem orgulho. Em nossa casa ouviremos antes de responder. Em nossa casa vamos orar antes que a mágoa crie raízes em nossos corações. Em nossa casa, Cristo será maior do que as nossas razões pessoais. Experimente fazer esse pacto na sua casa. Quando Deus restaura uma família, Ele transforma uma casa ferida em um testemunho vivo da sua graça. E para concluir, nós vamos ver que a história de José não é apenas uma bela narrativa de superação, nem somente um exemplo moral um exemplo moral de perdão. A sua vida nos conduz a contemplar a mão soberana de Deus, transformando uma história de dor em instrumento de preservação de vida. José, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi afastado de seu pai, acusado injustamente, esquecido numa prisão e humilhado diante dos homens. Mas no tempo determinado por Deus, ele foi exaltado, ele foi colocado em posição de honra para preservar muitas vidas, inclusive a vida daqueles que o haviam ferido. A reconciliação familiar, ela não nasce apenas de boa vontade humana. Não basta você dizer: vou tentar ser melhor, vou esquecer o que aconteceu. A verdadeira reconciliação, ela começa quando o Evangelho alcança o nosso coração. Sem Cristo, nós queremos vencer todas as discussões, mas com Cristo nós desejamos restaurar as pessoas. Sem Cristo, nós queremos provar que estamos certos. Com Cristo, nós aprendemos a confessar onde estamos errando. Sem Cristo, nós usamos a memória da ofensa como prisão. Mas com Cristo, a memória da graça se torna o caminho de cura. O lar de Jacó, ele foi marcado por favoritismo, por comparação, por inveja, ódio, mentira, culpa, medo. Era uma família profundamente ferida. Mas, mesmo assim, Deus escreveu uma história maior do que o pecado daquela casa. E isso nos consola, irmãos, porque Deus, ele ainda visita casas feridas. Amém? Ele ainda trata casais cansados. Ele ainda trabalha no coração de pais arrependidos, de filhos magoados, de irmãos distantes e de famílias marcadas por histórias difíceis e dolorosas. A graça de Deus não apenas perdoa pecadores, mas ela também reconstrói histórias. E nesta noite o Senhor nos chama a abandonar 3 lugares perigosos. Primeiro, Ele nos chama a abandonar o tribunal da acusação, onde todos querem julgar, mas poucos querem confessar os seus erros. Cada um apresenta as suas provas, suas dores, suas razões, suas defesas, mas todos querem ser absolvidos, mas poucos querem se humilhar. O tribunal da acusação pode até produzir silêncio, mas ele não produz cura interior. Ele pode calar uma discussão, mas ele não restaura um coração ferido. Uma família só começa a ser transformada quando ela deixa de perguntar apenas quem está certo. Quando ela começa a perguntar
onde eu preciso me arrepender? Quem eu feri? Como eu posso buscar restauração? O segundo lugar, ele nos chama a sair da prisão da culpa, onde muitos sofrem por pecados nunca tratados. Algumas pessoas carregam há anos o peso de palavras que disseram, de atitudes que tomaram, de ausências que marcaram e de feridas que causaram. Mas a culpa escondida, ela não cura, ela apenas envelhece dentro da alma. O caminho de Deus não é esconder, mas confessar. Não é negar, mas arrepender-se. Não é fugir, mas voltar para a graça. A culpa prende, mas a confissão abre portas. O arrependimento sincero, ele permite que a graça entre nos lugares mais escondidos da nossa alma e comece a produzir cura, humildade e mudança. O terceiro lugar que Deus nos chama para abandonar nesta noite é a casa da mágoa, onde pessoas convivem perto, mas estão emocionalmente distantes umas das outras. Elas dividem o mesmo teto, mas elas não compartilham o coração. Elas sentam-se à mesa, mas não conseguem conversar com liberdade. Elas estão fisicamente próximas, mas espiritualmente distantes umas das outras. A casa existe, mas a comunhão está ferida. A presença, mas falta escuta. A convivência, mas falta ternura e acolhimento. E Deus deseja transformar essa casa da mágoa em casa de perdão, em casa de escuta, em casa de cuidado, em casa de recomeço. Mas Deus também nos chama nesta noite para um lugar especial, que é a mesa da graça. Na mesa da graça, a verdade, mas também a misericórdia. A confissão, mas também a perdão. Há lágrimas, mas também abraço. A memória da dor, mas também esperança de recomeço. Na mesa da graça, ninguém precisa fingir que não errou, mas também ninguém precisa permanecer preso ao erro para sempre. Na mesa da graça, Cristo é maior que a mágoa. Ele é maior do que o orgulho, maior que a culpa e maior do que o passado. A mesa da graça é o lugar onde a família aprende a parar de usar o passado como arma, a pedir perdão sem orgulho, a ouvir antes de responder e a orar antes que a mágoa crie raízes. A família que se rende à graça deixa de ser prisioneira das suas próprias feridas e se torna um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Quando Deus restaura uma família, Ele não apenas encerra os conflitos que há dentro dessa família. Ele levanta um testemunho. Ele transforma lágrimas em oração, culpa em confissão, mágoa em perdão e feridas em recomeços. Que o Senhor nos ensine a viver de modo diferente dentro do nosso lar. E que Cristo seja maior que as nossas razões pessoais. Que Ele seja maior do que as nossas defesas. Que o Senhor seja maior do que as nossas dores. Que cada família aqui presente, que cada uma aqui presente nessa noite, possa sair desse encontro com uma oração no coração. Senhor, transforma a minha casa em lugar de perdão. Transforma a minha casa em lugar de cura. Transforma a minha casa em lugar de recomeço. Amém? Feche os seus olhos. Quem está aí da sua família? Fique juntinho dele. Fique juntinho dela. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu lar. Deus conhece a sua família. Quero que você ore com a sua família agora. E aquilo que você aprendeu nesta noite, leve para a sua família, leve para o seu lar.